Meu nome é Danilo Garcia Mariano. Eu vou fazer agora a apresentação de um trabalho sugerido pelos professores da disciplina de Fundamentos de Eletromagnetismo da UFMG. E o assunto desse trabalho é as aplicações da lei de Gauss. Esse aqui é o tópico 4. O tópico 3 foi sobre a lei de Gauss em si, o que é a lei de Gauss, e agora vou falar sobre as suas aplicações no âmbito aí do campo elétrico. Então, a lei de Gauss ela vai relacionar o fluxo elétrico com a carga que gera esse fluxo. Então, o enunciado é assim: o fluxo líquido através de uma superfície fechada é proporcional à carga que está dentro dessa superfície, certo? Dentro dessa superfície qualquer. Então, essa aqui é a equação que relaciona, ou esse aqui é o fluxo de campo elétrico. Ele vai ser igual a carga que está dentro dessa superfície fechada, dividido pela permissividade elétrica do vácuo. Então, para a gente entender melhor, a gente precisa saber o que é o fluxo. O fluxo elétrico, ele basicamente é a quantidade, a concentração de linhas de campo numa determinada área, certo? Então, em uma área que as linhas de campo estão mais espaçadas, igual aqui, por exemplo, a intensidade do campo elétrico ela é menor. Enquanto que aqui, quando as linhas estão mais juntas, a gente tem mais linhas numa mesma área, esse fluxo ele é maior. Então, a gente pode perceber que o fluxo elétrico ele depende da intensidade do campo, ele vai depender do tamanho da área, ou seja, quanto maior a área que eu pegar aqui, mais linhas eu vou ter. Por exemplo, nessa área pequenininha, eu tenho só 2 linhas. Então, o fluxo aqui ele vai ser menor, certo? Enquanto numa área maior, o fluxo vai ser maior. E também, o fluxo ele vai depender de como essa área que eu estou pegando ela está localizada no plano. Então, toda área, toda superfície tem um vetor normal a ela, que é ortogonal a essa área, certo? Então, quando eu pego um plano, uma superfície que ela é perpendicular às linhas de campo, esse fluxo ele vai ser máximo, certo? Enquanto quando eu pego esse plano e inclino ele, eu vou ter menos linhas passando. Ou seja, o fluxo ele também é dependente ele é proporcional ao cosseno do ângulo entre as linhas de campo e a normal, que é esse ângulo θ aqui, certo? Então, o fluxo ele é proporcional à intensidade do campo, à área e ao cosseno do ângulo que o vetor normal a essa área faz com as linhas de campo que estão atravessando ele. Então, se eu pego uma área infinitesimal, certo? Eu vou ter, por essa área infinitesimal, vai estar passando um fluxo infinitesimal também, que depende aí da intensidade do campo vezes o cosseno de θ, certo? Então, se eu integro isso aqui para uma superfície fechada, que é aonde a lei de Gauss vale, eu chego nessa integral aqui, certo? Essa integral aqui com essa bolinha quer dizer que é a integral sobre uma superfície fechada, certo? Então, aqui é a integral da superfície fechada do vetor campo elétrico vezes um produto escalar, o normal da superfície de área, dA, que é o elemento de área infinitesimal que eu peguei. E isso então vai ser igual a carga, que essa superfície fechada está enclausurando, dividido pela permissividade do vácuo, certo? Então, agora a gente pode falar um pouco das aplicações, das implicações que essa
lei tem para a eletrostática, certo? Então, a lei de Gauss ela vai permitir que a gente calcule o campo elétrico em certos pontos de uma maneira muito mais fácil do que utilizando a lei de Gauss, principalmente quando a gente tem uma distribuição de carga contínua, né, que gerava cálculos bem penosos. Então, um exemplo mais simples que a gente vai ter é de uma carga pontual, certo? Imagine que essa carga aqui ela tem dimensões desprezíveis, certo? E eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto P. Então, como que eu vou usar a lei de Gauss para calcular isso? Eu vou precisar de uma superfície fechada. Vou precisar de uma superfície imaginária para utilizar essa relação aqui que vem da lei de Gauss, certo? Então, o que eu preciso desenhar aqui é uma superfície gaussiana, uma superfície imaginária, um artifício matemático que vai me permitir achar o campo elétrico nesse ponto. E aí eu preciso escolher essa superfície com muito cuidado. Essa superfície ela precisa ter uma simetria. Eu preciso enxergar a carga que está dentro dessa superfície de uma maneira simétrica. Ou seja, em qualquer ponto que eu tiver dessa superfície, eu tenho que conseguir enxergar a carga da mesma forma. No caso de uma carga pontual, o jeito mais fácil de eu fazer isso é desenhando uma esfera gaussiana em volta dela, certo? Com essa carga no centro e o raio dessa esfera vai ser a distância entre essa carga e o ponto P, certo? Então, vou desenhar aqui a minha superfície gaussiana. Certo? Então, essa aqui é a minha superfície. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e olhar para um pedacinho de área, bem pequenininho, um pedacinho infinitesimal de área dA. Essa aqui é a minha área dA, certo? Essa área dA ela tem um vetor normal a ela, certo? E por que eu escolhi essa esfera? Porque em qualquer ponto que eu pegar, eu vou ter linhas de campo saindo perpendicularmente aqui, ó. Certo? Então, se eu pegar um dA aqui, por exemplo, eu vou ter o vetor normal aqui e uma linha de campo aqui, ó. Certo? Então, qualquer ponto que eu pegar, eu vou ter essa configuração. E por que isso é benéfico para mim? Porque nesse caso, a linha de campo e o vetor normal eles têm um ângulo zero entre eles, certo? Então, o cosseno do ângulo entre o normal e o vetor campo elétrico, né, a linha de campo, ele vai ser igual a 1, certo? Então, esse produto escalar meu aqui, ele vai ser E, certo? E isso aí vai facilitar bastante as nossas contas daqui para frente. Beleza? Então, outra coisa. Em qualquer ponto que eu pegar dessa esfera, a intensidade do campo, ela vai ser a mesma, certo? Exatamente por isso que eu peguei essa esfera com a carga no centro, porque dessa forma eu consigo garantir que em qualquer ponto dessa esfera eu tenho o mesmo valor de campo. Então esse valor de campo aqui ele se torna para mim uma constante. Então uma constante ela pode sair para fora da integral aqui. Como ela saiu, eu tenho que
a integral de dA, se eu somar todos esses pedacinhos pequenininhos de área, eu vou ter o quê? Vou ter exatamente a área, certo? Eu vou ter a área dessa esfera aqui. E como que é a área da esfera? A área da esfera ela é dada por A igual a 4π r ao quadrado. R ao quadrado. Certo? Então, E vezes A é igual a E vezes 4π r ao quadrado. Nossa, escrevi R aqui. R ao quadrado. Certo? Então, olha só que interessante. Eu tenho que a intensidade do campo ela é igual a Q sobre Q, que é a carga, né, que está lá dentro, sobre 4π r ao quadrado vezes ε0. E olha onde que eu cheguei aqui. Eu cheguei na mesma equação de campo da lei de Gauss, certo? Que é a carga sobre 4π ε0 vezes a distância ao quadrado. E aí a direção dessa distância, nesse ponto, ela vai ser radial, certo? Vai ser na direção aqui da distância entre a carga e o ponto P, certo? Então essa é a forma como a gente calcula o campo para uma carga pontual utilizando a lei de Gauss. Esse é o exemplo mais simples. Agora a gente vai para um segundo exemplo, que é o cálculo do campo elétrico gerado por uma esfera dielétrica carregada em um ponto P, tanto dentro quanto fora da esfera. Correto? Então, uma esfera dielétrica carregada, as cargas elas não têm mobilidade, elas ficam presas, certo? Então, aqui eu vou ter uma distribuição de carga, eu vou ter uma densidade de carga aqui distribuída nesse volume, certo? Então, se eu tenho uma carga Q, ela vai estar distribuída numa densidade ρ, certo? Que é o Q dividido pelo volume dessa esfera, certo? Então, essa densidade ela vai ser o quê? 3Q sobre 4πr ao cubo, certo? Porque o volume de uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3, certo? Então, como que eu vou proceder aqui nesse caso? Da mesma forma, eu vou escolher uma superfície gaussiana, certo? Na qual, em todos os pontos, eu vou ter um valor de campo que é constante e as linhas de campo elas vão ser paralelas aos vetores normais de qualquer área que eu pegar. Então, aqui eu desenho novamente uma esfera gaussiana, certo? E essa esfera gaussiana ela passa pelo ponto P em que eu quero calcular o valor do campo elétrico. Certo? Então, como que eu vou proceder aqui? Da mesma forma que anteriormente, aqui eu vou ter pedaço de área dA com vetores normais, certo? E aqui também, qualquer ponto que eu pegar, as linhas de campo elas vão estar fazendo um ângulo de 0 graus com o vetor normal, certo? Em qualquer ponto que eu pegar também, a intensidade do campo vai valer a mesma. Vai valer correto? Então, eu vou fazer o que? Novamente, a integral da superfície fechada de E, produto escalar N unitário, dA, que é igual à carga, que está
dentro sobre o ε0. Novamente aqui, esse produto escalar vai dar E, já que o cosseno do ângulo entre o vetor normal e a linha de campo vale zero, certo? Então vai ser apenas E. Se é uma constante, né, como eu disse aqui, em qualquer ponto da minha esfera, o meu E vai valer o mesmo, então esse E sai para fora, eu vou ter a integral da superfície dA Então, a integral da superfície fechada, né, dessa esfera dA é simplesmente o somatório de todas as áreas que vai dar a área dessa esfera grande, certo? E a área dessa esfera grande é o quê? É 4π vezes o raio ao quadrado. E qual raio que é? É a distância do centro dessa esfera até o ponto P, certo? Eu vou chamar de Rzão. Esquece esse R aqui, tá? Então vai ser Rzão ao quadrado. Isso vai ser igual a Q sobre E0. Agora é o seguinte, qual que é a carga que está dentro da minha superfície gaussiana? É a carga Q total, certo? Então aqui eu não vou precisar nem usar a questão da densidade, porque eu sei que a carga aqui é a total, correto? Então, E vezes 4π R ao quadrado é igual a Q, que é a carga total ali, sobre E0. Então o campo vai ser Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Então, novamente, eu cheguei nesse mesmo resultado, ou seja, para essa esfera aqui, é como se eu considerasse toda a carga no centro da esfera, certo? Então, agora se eu quiser calcular o campo para pontos interiores à esfera, certo? Calcular dentro. Então, por exemplo, eu quero calcular o valor do campo elétrico nesse ponto P aqui, que ele está a uma distância R do centro da esfera, certo? Aqui eu representei o raio da esfera. Então eu desenho uma superfície gaussiana, uma outra esfera gaussiana também, passando pelo ponto P. E aqui vai ser a mesma história, para todo ponto aqui, eu vou ter linhas de campo de mesma intensidade aqui se eu pegar áreas infinitesimais, certo? Eu vou ter valores iguais para cada areazinha que eu pegar aqui, certo? E da mesma forma, os vetores normais eles vão ser paralelos, né, a essas linhas de campo, de forma que o produto escalar aqui também dê apenas E, certo? Então, até aqui é a mesma coisa, certo? Agora, quando eu fizer a integral dessa área aqui, vai ser a área da esfera pequena, certo? Da esfera gaussiana ali que eu desenhei, correto? Então, qual que é a área? A área é 4π R ao quadrado, porque R é o raio da esfera gaussiana, certo? Isso vai ser igual a Q sobre ε0. Agora vamos falar da carga. A carga aqui ela não é a carga total distribuída. Ela é uma porção da carga que está dentro aqui, certo? Então agora eu vou precisar recorrer à minha densidade, certo?
Então, quem que é o Q? O Q nada mais é que a minha densidade ρ vezes o volume, certo? E quem que é o volume? É 4πr ao cubo sobre 3. Então, esse é o valor da minha carga. Reescrevendo aqui, isolando E, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter ρ 4πr ao cubo sobre 3. E aí, passando para lá, né, vai ser 4πr ao quadrado. E aqui eu posso simplificar tudo isso. E aqui só me resta, então, o ρ sobre 3 vezes o raio. Então, é igual a ρ sobre 3 vezes o raio, vezes a permissividade do vácuo, né? Claro, não podemos esquecer desse cara. Certo? Um detalhe importante é entender que, isso eu fiquei com dúvida quando eu estava aprendendo, é que eu fiquei imaginando assim, mas e essas cargas aqui? Elas exercem, elas geram campo também, né? Mas, para essa esfera aqui, as linhas de fluxo que essas cargas aqui produzem, elas entram aqui, mas elas atravessam para cá. Ó. Ou seja, a carga líquida, a carga líquida não, o fluxo líquido dessas cargas aqui é zero. Então elas não contribuem para o cálculo do campo em pontos interiores aqui da esfera, utilizando a lei de Gauss. E a partir daqui eu posso ainda substituir essa densidade aqui, né, por esse valor aqui. Então ficaria assim, ó, é igual a 3Q sobre 4πr da esfera ao cubo vezes R sobre 3 ε0. Corta aqui. E isso me dá então que o campo é igual a Q sobre 4πr da esfera ao cubo ε0 vezes a distância que eu estou medindo. Então isso aqui me dá uma relação direta com a carga total da esfera e o raio da esfera. Mais uma aplicação aqui seria no caso de um fio infinito carregado. Esse aqui é um fio que vai lá de menos infinito até o infinito, certo? E nele todo a gente tem cargas aqui distribuídas igualmente, né? Igualmente espaçadas assim. Então aqui a gente tem uma densidade linear de carga, certo? Para cada unidade de comprimento que eu pego, tem uma carga nele, certo? Então a densidade é igual à quantidade de carga que tem num determinado comprimento, certo? Aqui, o jeito mais conveniente de eu calcular o campo, né, colocar aqui meu ponto P, né, ponto P aqui. O jeito mais conveniente de eu calcular o campo aqui é utilizando uma superfície gaussiana que é cilíndrica, porque assim eu consigo uma simetria aqui, um problema que está na simetria cilíndrica, certo? Então aqui nesse cilindro eu tenho três áreas, três superfícies, né? Tem S1, S2 e a S3, certo? Então, se a gente imagina aqui que esse fio é infinito, é bem intuitivo imaginar que dele saem linhas de campo
são perpendiculares a ele, certo? Exatamente essas linhas perpendiculares que a gente vai usar aqui para medir a intensidade do campo nesse ponto. Então, se a gente observa bem, a gente vê aqui que nesse ponto aqui, se eu pegar uma área aqui dA, ele tem um vetor normal aqui, certo? Mas as linhas de campo elas estão fazendo um ângulo aqui, ó. Vou desenhar aqui para ficar melhor. Elas estão fazendo um ângulo de 90 graus. Certo? Então, quando eu fizer aqui, nessa areazinha, eu fizer esse produto escalar aqui, ele vai dar zero. E o mesmo raciocínio serve para essa tampa de baixo, certo? Tem o vetor normal apontando para baixo aqui. E as linhas de campo estão apontando para lá. Então, as tampas elas não dão nenhuma contribuição aqui para o cálculo do campo nesse ponto P aqui, né, que está numa distância aqui perpendicular ao fio, certo? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar apenas a superfície 2. Quando eu fizer essa integral fechada aqui, né, quando eu fizer essa integral fechada, da superfície fechada, aqui eu estou considerando toda a superfície, incluindo as tampas. Só que eu já vi que essas tampas vão dar zero. Essa integral ela se dividiria né, em três parcelas aqui, certo? Uma da tampa, outra do corpo do cilindro e a outra da tampa de baixo. Mas como eu vi que essas contribuições são zero, então eu vou fazer apenas, integrar apenas essa superfície aqui, né, do lado aqui do cilindro, certo? Então, novamente aqui, para cada ponto de área que eu pego em cima aqui desse lado aqui do cilindro, eu vou ter também linhas de campo saindo aqui, ó, linhas de campo saindo aqui, novamente formando aqui um ângulo de zero. Se o ângulo é zero, cosseno, o produto escalar aqui, que é o módulo dos dois, né? No caso, o vetor é unitário, né? Então fica apenas cosseno θ, só que como o θ é zero, então isso aqui fica 1 vezes E, certo? Então essa integral aqui, ela fica integral de dA, né? Eu não vou me representar aqui como área fechada, porque eu estou fazendo só a área dessa parte lateral. E isso aqui vai ser o quê? Vezes a área desse lado do cilindro, né? E qual que é a área desse lado do cilindro? É só imaginar que a gente está pegando o cilindro e abrindo ele aqui, né? Esse comprimento aqui vai ter 2πr, que é o R, o raio, né, desse cilindro, sendo que o centro dele fica no fio, né? E essa altura aqui, né, seria o L, que é o comprimento que a gente está pegando do fio, certo? Então, isso aqui é E vezes 2πrl. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. E vezes 2πrl vai ser igual ao que? A minha carga dividido pelo meu ε0. Só que agora quem que é a carga que esse cara aqui está limitando? Esse cilindro aqui ele tem uma altura L, certo? Então a gente vai usar a densidade linear do fio, que vai ser o quê? A densidade vezes o comprimento. Então, vezes 2πrl é igual a densidade
vezes o L. Então, sobre o ε0. Então, esse L corta aqui. Esse R aqui, não disse, né, mas ele é nada mais nada menos do que a distância, né? A distância do fio até o meu ponto, certo? Então, onde que a gente chega aqui? A gente chega aqui é igual a densidade linear de carga sobre 2πr vezes o ε0, correto? Mais uma aplicação que a gente tem é o cálculo do campo elétrico gerado por uma placa infinita carregada. Então essa placa aqui é uma placa infinita, né? Para todos os lados aqui. Ela não tem dimensão aqui, não tem espessura, certo? E nessa configuração ela gera um campo que é uniforme, um campo que não vai depender dessa distância aqui, certo? Em qualquer ponto ele vai ter o mesmo valor. Então a simetria que a gente utiliza para calcular o campo aqui é usar um cilindro, né? Ou um paralelepípedo, um cubo também dá, mas um cilindro é uma boa opção também. Esse cilindro ele tá enfiado na parede, na placa, né? Então para cada lado aqui da placa eu tenho metade do comprimento desse cilindro, certo? Então essa placa aqui ela gera linhas de campo para trás e para frente, certo? Então aqui é o seguinte, para qualquer área que eu pegar no lado do cilindro aqui, vou ter os vetores normais aqui, né? Deixa eu pegar uma área aqui também. Aqui eu vou ter um vetor que vai estar saindo, né, da tela. Enquanto que as linhas de campo elas são todas para frente, né? Ou aqui no caso para trás. Então essa superfície aqui ela não vai contribuir em nada, né, no cálculo aí do campo. Nesse caso, a integral dela vai ser zero, né? Então eu tenho a integral fechada aqui da superfície. Integral fechada aqui da superfície. E ela se quebraria aqui, né, em três integrais, que é a da superfície 1, 2 e 3. Da superfície 1 mais a da superfície 2 mais a da 3. Mas eu já elimino a 2 porque eu sei que ela não tem nenhuma contribuição, né? Porque quando eu fizer esse produto vetorial aqui lá dentro da integral, ele dá zero. Então ele anula todo o cálculo. Agora, para as tampas, né? Aí sim eu vou ter, né? Pego um elemento de área aqui, né? Nossa, nesse sentido aqui não ficou bom. Desenhar ali mesmo. Se eu pegar aqui um elemento de área, vetor normal, né? E aí eu vou ter linhas aqui que são paralelas, né? Formam um ângulo de 0 graus com o vetor normal desse elemento de área, certo? E para todo ponto que eu pegar aqui, tanto aqui como ali atrás, vai ser o campo vai ter o mesmo valor, porque eles são a mesma distância, tem a simetria, né? Então eu posso desmantelar essa integral, né? Como eu tinha feito aqui na integral da superfície 1, que vai ser
EDA, porque eu já vi que o produto escalar ele vai ser E, mais superfície 2, EDA, correto? Então, o que isso vai dar? Como as duas áreas são iguais, né? Vou ter que isso aqui é igual a 2EA. Então, 2EA vai ser igual a carga sobre 1.000ε0. E aí, quem que é a área, né? Essa área aqui, se a gente observar bem, a área das tampas, ela corresponde à área desse local onde eu estou pegando as cargas, certo? Então, a parede ela vai ter uma densidade de carga distribuída na sua área, certo? Então, a minha carga aqui, ela vai ser a densidade de carga sobre a área vezes essa área, né? As áreas são iguais, tanto a área do local onde eu estou pegando as cargas, quanto a área do cilindro sobre ε0. Então, aqui corto. E aí eu tenho que o meu campo vai ser igual a densidade de carga distribuída na área sobre 2 vezes a permissividade do vácuo. Então aqui a gente percebe que realmente o campo ele não depende da distância, né, que eu peguei. Aqui você não vê nenhum R, nem nada. É somente a densidade de carga distribuída aí nessa parede sobre 2 vezes a permissividade do vácuo. Uma aplicação real, né, desse exemplo, fazendo algumas aproximações, né, e algumas considerações, são os capacitores, né? Existem capacitores de placas paralelas. O próprio símbolo aqui do capacitor sugere isso, né? São duas placas paralelas. E a gente considera aqui, né, um campo uniforme. E se a gente pegar dimensões pequenas aqui dentro desse capacitor perto das paredes, a gente pode considerar como essa parede sendo infinita, né? E aí a consequência é que o campo ali dentro é uniforme. E isso é utilizado para determinar a capacitância, né, de um capacitor. E a gente vê então uma aplicação da lei de Gauss que é muito importante, né, para a eletrônica, para a indústria, é essencial, eu diria, né, para o desenvolvimento tecnológico. A unidade de capacitância é Faraday, né? Já vou falar mais um pouquinho sobre o Faraday, que foi um cara que deu uma contribuição enorme para o campo do eletromagnetismo, né? Tanto que recebeu essa unidade em sua homenagem. Então o capacitor ele é utilizado em todo o circuito elétrico, praticamente, circuito eletrônico, para casamento de impedância, para filtrar frequências, né? Então, às vezes se eu tenho um sinal que ele está muito ruidoso, né? Uma tensão que está oscilando muito no tempo, né? A gente utiliza capacitores, né, com valores baixos de capacitância para filtrar essas altas frequências que estão no sinal, e a gente consegue um sinal bem limpinho, né? Isso é muito útil aí na alimentação de microcontroladores. Também é utilizado para acoplamento, né, para você adicionar ou retirar uma parte da tensão contínua de um sinal, né? É muito utilizado aí no campo das telecomunicações para fazer osciladores, né? Osciladores em conjunto com os indutores, né?
e a gente consegue gerar sinais senoidais de altas frequências para então poder realizar telecomunicações, né, com frequências muito altas. Na indústria é muito importante também para a correção de fator de potência, né? Às vezes quando tem uma indústria que usa muita potência indutiva, né? Tem muito motor e tal. O pessoal utiliza muito banco de capacitores para fazer a correção do fator de potência, né? Que é uma métrica que é monitorada aí pelas empresas de energia, né? Então, a importância aí do capacitor é gigante na indústria, na eletrônica e até na sociedade, né, pelo desenvolvimento tecnológico que proporcionou. E a gente vê que a lei de Gauss é uma das leis que fundamentam, né, o funcionamento do capacitor. A última distribuição de carga que eu vou tratar aqui é a de uma esfera condutora. Então imagina só que eu pego uma carga aqui e jogo aqui na minha esfera condutora. Essa esfera ela é maciça, certo? O que vai acontecer na hora que eu jogar essas cargas? Elas vão se distribuir aqui na toda a superfície, né, da esfera, porque essa esfera é condutora. As cargas têm mobilidade, então as cargas preferem estar na casca, né, na superfície exterior da esfera, que é a configuração que elas conseguem ter a maior distância uma das outras possível, certo? Então, aqui o cálculo fica bastante parecido com as outras distribuições esféricas. Vou desenhar aqui a gaussiana aqui em volta, uma esfera gaussiana. Aí tá difícil. Enfim, concêntrica, né? Essas duas esferas são concêntricas. E aqui, da mesma forma que nas outras distribuições esféricas, sempre que eu pego uma área dA aqui, eu tenho um vetor normal. Opa. E aqui eu vou ter sempre linhas de campo perpendiculares à superfície. Então, não vou desenvolver o cálculo dessa aqui, porque a gente viu que as situações elas são semelhantes às das outras distribuições esféricas, né? Então, a gente conclui aqui que o campo aqui é uma distância P do centro dessa esfera condutora carregada vai ser igual ao enunciado aí que a gente viu na lei de Gauss, né? ε0 vezes r ao quadrado. Isso para pontos exteriores à esfera condutora, né? Então, se eu tenho aqui que isso aqui é o raio, né? Então, essa distância P ela é maior que o raio. Mas e agora dentro da esfera? Aí é que a coisa fica interessante. Dentro da esfera, o que vai acontecer? Eu tenho que todas as cargas elas estão fora da minha gaussiana. Deixa eu desenhar a gaussiana dentro aqui. Desenhar a gaussiana aqui. Então a gente percebe que todas as cargas elas estão fora da minha superfície gaussiana.
que isso significa? Significa que todas as linhas de campo geradas ali pelas cargas, elas vão entrar aqui e sair aqui, ó. De forma que o fluxo líquido que atravessa essa superfície, ele é nulo, né? Porque quando o número de linhas que entra igual o número de linhas que sai, isso produz um fluxo que é zero. E isso está de acordo também, né, com essa equação aqui da lei de Gauss, né, que diz que ela define, né, a lei de Gauss, que o fluxo líquido que atravessa uma superfície fechada, ele é proporcional à carga que está dentro, né, que está dentro da superfície. E isso aqui, essa carga aqui é zero, né, então isso leva ao fluxo ser igual a zero. E isso significa que o campo elétrico para qualquer ponto interior a essa esfera carregada, né, ele é igual a zero, certo? E aí a gente pode pensar também numa esfera que seja oca, né? Se eu pensar numa esfera condutora oca, vai ser o mesmo comportamento, porque da mesma forma as cargas elas vão ficar distribuídas na casca exterior. Eu não vou ter nenhuma carga dentro da minha esfera, né? Então essa mesma explicação vale para uma esfera oca. E aí a gente entra numa aplicação muito interessante, que é a chamada gaiola de Faraday, né? Então a lei de Gauss ela nos dá um tratamento especial aí para superfícies, né? Objetos que são condutores, certo? Porque eles têm essa característica especial de que quando eles estão carregados, toda a carga ela fica acumulada na superfície externa, né, a esse objeto, a esse sólido qualquer, né. E aí independe da forma. E aí, como a gente viu ali anteriormente, isso implica que o campo dentro dessa superfície vai ser sempre zero, né. Então aqui, por exemplo, esse pedaço de metal aqui, que tem uma forma específica, é todo aleatório, para cada ponto aqui, para cada carga, gera um fluxo que entra por um lado e sai pelo outro. Então o fluxo líquido aqui é zero, da mesma forma. E aí, qual que é a vantagem de eu ter aqui dentro um campo nulo? O que eu posso fazer com isso? A gente tem várias aplicações aí com a gaiola de Faraday, né? Que faz uma blindagem eletrostática. Isso significa que dentro da superfície eu não sofro nenhuma interferência de nenhum campo elétrico que venha de fora, certo? Então se eu tenho um campo aqui atravessando aqui, né? Por mais que ela não esteja carregada, né? Uma vez que eu tenho um campo aqui, o que vai acontecer? Ela vai induzir, né, as cargas negativas a virem para cá, para esse lado, e vai induzir essas cargas positivas a se acumularem desse lado, né? Porque os elétrons migraram desse lado para esse. Então o que isso cria? Ele cria meio que um contrafluxo aqui, né? De qualquer forma vai anular ali, né? Eu não precisaria nem ter desenhado esse contrafluxo, porque a própria ideia aqui de Gauss já nos explica que o fluxo líquido aqui é zero, né? Então o campo ali dentro vai ser zero, mas é só uma explicação, né? Essa movimentação de cargas, uma explicação aí
para o fenômeno da gaiola de Faraday. E aí a gente tem várias aplicações na indústria, né? Por exemplo, o cabo coaxial, ele é envolto por uma malha de metal, né? De forma que qualquer campo externo aqui não vai interferir no sinal que está passando ali. Então, isso é muito utilizado em telecomunicações, né? Cabo de TV, sinais de alta frequência, né? Que qualquer interferência qualquer interferência eletromagnética vai gerar algum dano. E cabos bons em geral eles têm essa blindagem, né, eletrostática. Fontes de alimentação também que são um exemplo disso. Você vê que esses conversores, né, CA/CC, transformam uma tensão, né, uma tensão alternada que vem da rede em uma tensão contínua, né? E aí eles possuem essa blindagem eletrostática, essa gaiola de Faraday aqui em volta, né, para que o circuito lá dentro não sofra interferência de campos elétricos fora, né. É utilizado muito também para proteção elétrica. Aí a gente vê aqui um exemplo de uma descarga elétrica absurda, né, e o cara está dentro aqui de uma gaiola de Faraday e ele não sofre dano nenhum, porque toda a carga que ele recebe aqui ela é distribuída, né, na parte externa dessa gaiola aqui, de forma que não tem nenhuma carga lá dentro, certo? Também vale aqui para construções prediais, né, que fazem uma gaiola de Faraday com as hastes de ferro, né, para o caso de descargas elétricas, né? Então toda a carga ela se acumula aqui nas superfícies exteriores e são descarregadas aqui no terra. E uma última aplicação aí nos instrumentos musicais, né? O pessoal faz muita blindagem eletrostática dentro da parte onde vai a parte elétrica da guitarra, né? Então eles cobrem isso aqui com ou passam uma tinta metálica, né? Ou colam um papel alumínio, ou aquelas fitas de cobre mesmo, de forma que isso diminui muito os ruídos no som, né? A guitarra não fica com aquele ruído. Então, é mais uma aplicação aí da blindagem eletrostática, né? Que é uma consequência aí da lei de Gauss, né? Do campo elétrico para objetos condutores, né? Então, essa foi minha apresentação. Espero que tenha sido bom e se não tiver sido, que desejo receber um feedback, né, para que possa estar melhorando aí a produção, certo? Muito obrigado, tchau.